Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Estamos no livro 3º, capítulo 2º e na terceira parte, ok? Aqueles que estão chegando pela primeira vez no nosso canal, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem do nosso conteúdo e da forma que nós colocamos aqui, né? Principalmente porque eu dou muitas opiniões sobre o que está sendo falado aqui, lido, né? E nem sempre eu concordo com aquilo que os nossos irmãos espirituais falaram. Quero esclarecer a vocês que eu sou espírita, acredito no espiritismo, principalmente por causa da lei da reencarnação e da justiça. Que para entender a justiça plena, sem a reencarnação, fica difícil de compreender, ok? E quero também esclarecer a vocês que as minhas opiniões, eu não tenho a presunção de falar, quero dizer, de dizer que estou certo em tudo. Não, é minha opinião simplesmente. Cada um tem a sua opinião sobre certos aspectos e pontos. Eu tenho a minha. E vocês têm a de vocês. Vocês podem concordar comigo ou discordar. Fiquem à vontade para colocar aqui embaixo nos comentários o que vocês acham relevante ou não relevante. Podem dar a opinião de vocês, sugerir algum tema para que eu possa desenvolver aqui no nosso canal. Ok? Então, sejam muito bem-vindos, espero poder ajudá-los de alguma forma. E se inscrevam e dê aquele joinha, porque esse canal não é meu, é o nosso canal. Se por acaso vocês gostarem, compartilhe com alguém, porque você também não deixa de ser um cooperador com a informação, né? Que se for relevante para você, poderá ser relevante para muito mais gente. Ok? E você se inscrevendo e dando joinha, automaticamente você está indicando a muitas pessoas aquilo que te fez bem, provavelmente fará bem para outras pessoas. Bem, quando o capítulo é muito longo, eu divido por partes, porque geralmente nossa leitura fica, leitura e estudo, aproximadamente de 30 minutos. Quando eu não tenho que falar muito, né, porque nem sempre eu sou contra ou dou minha opinião, nem sempre eu dou opinião, porque tem coisa que é simples de se entender. A gente lê um bom número de perguntas. O que não foi o caso da última postagem que fizemos, que foi a segunda parte, que levamos meia hora para falarmos somente sobre a pergunta 665 e a 666. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Pergunta 667. Vamos falar sobre o politeísmo. Ok? Então vamos lá. Pergunta 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? Resposta. O pensamento de um Deus único não poderia ser no homem senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então, no início, estava começando a desenvolver essa força, né, que desconhecíamos. E ele continua falando. Incapaz em sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe os atributos da natureza corporal, quer dizer, uma forma e uma aparência. E desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural, e daí a crença em tantas potências distintas, da qual via
efeitos não havia senão um passo. Quer dizer, via os efeitos e não entendia o resto, né? Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo ser uma direção superior e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Certo? É como você imaginar um quartel, né? Um quartel a gente vê os soldados, né? Que são os últimos na hierarquia, né? Os mais subordinados, a executar o serviço. Então você vai aumentando a sua ideia, seu entendimento, vai, bem, alguém manda nele. Aí tem um superior que manda nele. Aí tá. Aí tem um superior que manda no superior, e o superior que manda no superior, e por aí vai. Certo? Até chegar num único comandante. Assim se remontou a inteligência humana até entender isso, né? De todos esses que na ideia do ser humano comandava as forças da natureza, chegou ao entendimento que deve ter um só que comanda tudo e a todos. Ok? Vamos lá, pergunta 668. Os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos, e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Então, isso é muito interessante falar sobre esse ponto aqui, que aqui dentro da própria obra está dizendo o seguinte: os fenômenos espíritas tendo se produzido em todos os tempos. Quer dizer, o espiritismo não é novidade de Kardec, sempre aconteceu. É por isso que eu falo sempre, Allan Kardec não criou a doutrina espírita, ele simplesmente botou no papel. Ele codificou, mas sempre existiu, ok? E sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo. Olha bem há quanto tempo. Aí não fizeram crer na pluralidade dos deuses, aí já é uma interpretação dos seres humanos naquela época, claro. Não entendiam, tinha que falar de alguma interpretação. Aí vai responder aqui. Sem dúvida, porque os homens chamados porque os homens chamando Deus tudo o que era sobre-humano, tá vendo? No início era assim mesmo. Os espíritos eram deuses para eles. E é por isso que quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas ações, seu gênio ou por um poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam-no um deus e se lhe rendiam culto depois de sua morte. Quer dizer, quando o cara tinha um poder que as pessoas achavam que era sobrenatural, né? Aí os caras endeusavam o cara. Ainda fazia, né, um culto depois da sua morte, conforme fala aqui no final. Ele continua explicando. Ele continua explicando aqui. A palavra Deus, entre os antigos, tinha uma acepção muito extensa. Não era como em nossos dias, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora das condições de humanidade. Está vendo? Naquela época, Deus ele chamava qualquer uma força superior, né, à humanidade. Então ele chamava de Deus. Era um Deus disso, Deus daquilo e por aí vai. Ora, as manifestações espíritas, revelando-lhes a existência de seres incorpóreos, quer dizer, dos espíritos, agindo como potência da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Está vendo? É uma simples questão de palavras, com a diferença de que, na sua ignorância, mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesse, está vendo? Sempre houve esse negócio de interesse, de tirar proveito dos outros. Eles lhes elevaram templos e altares muito lucrativos. É sempre assim. Já foi pior, hein, gente? Enquanto que para nós, eles são simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas,
mas olha bem, mais ou menos perfeitas, como nós. É despojada do seu envoltório terrestre, ou seja, despojada do corpo. Se estuda os diversos atributos das divindades pagãs, reconhecem-se, sem dificuldade, todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que eles desempenham nas coisas da terra. O cristianismo, vindo clarear o mundo com a sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas orientou a adoração para aquele a quem ela cabia. Quanto aos espíritos, sua lembrança está perpetuada sob diversos nomes, segundo os povos e suas manifestações, que não cessaram jamais. Foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério, enquanto que a religião aí viu fenômenos miraculosos. Os incrédulos viram embustes. Quer dizer, quem não acreditava viu embuste em tudo. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos com mais luz, o espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que o obscureceram através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Quer dizer, revelou que o quê? Não existe nada de miraculoso, né? Está na força da natureza, na força magnética, ok? Em tudo isso aí, não tem nada de sobrenatural. O Espiritismo revelou isso. Agora vai se falar sobre sacrifícios. 669. O uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Porque isso é bem lá atrás, né? O pessoal só fazia sacrifícios humanos, pensando que estava agradando a Deus. Ele vai explicar um motivo. Primeiro, porque eles não compreendem Deus como sendo a fonte da bondade, ok? Esse é o primeiro ponto. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Quer dizer, tudo é matéria, né? Eles acreditam que tudo que vem da matéria é o mais importante. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade. E é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, né? Visto que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como a praticar geralmente, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Vocês estão entendendo aqui? Ele deu um exemplo bem simplesinho do nosso cotidiano. Quando você quer mostrar uma pessoa que se tem uma certa... essa pessoa tem muito valor para você, você vai querer dar um presente, né, bem caro, à altura daquela pessoa, para você demonstrar o quanto você gosta dela. A mesma coisa referente aos sacrifícios, né, que faziam para Deus. E Kardec pergunta, assim os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos, quer dizer, sacrifícios animais vieram antes dos sacrifícios humanos? A resposta, não há dúvida quanto a isso. Quer dizer, sim, é verdade. Começou com os animaizinhos, né? O cara dando isso. Ah, vou te dar um porquinho se chover na minha lavoura. Aí não choveu. Aí depois vou te dar 10 porquinhos
Então não te agradei com um, vou te dar 10. Aí não choveu. Aí chegou, vai aumentando, então vou te dar minha filha, vou te dar meu filho. Então isso era natural naquela época, né? Seguir esse caminho. Kardec pergunta então, segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Claro que não, né, gente? Pô, pergunta também, claro que não, era mais de ignorância. Não, mas uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Ignorância, claro. Veja Abraão, né? Que foi oferecer seu filho. Essa história de Abraão também não me convence, não. Né? Como é que Deus ia pedir a Abraão para dar seu próprio filho, para ver se era fiel? Pelo amor de Deus, né? Se Deus fala isso para mim, eu falo, ah, tá, Deus, só faz um e sacrifica o seu. Porque, embora eu seja imperfeito, não vou sacrificar meu filho para mostrar que sou fiel ao seu, não. Leva a mal, não, mas então o senhor não é um Deus bom. Um Deus. Vou falar a palavra, não. Deixa para lá. Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Veja só Abraão. Uma história idiota. Vamos lá. Depois os homens abusaram, emulando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifício, não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria cultura. Quer dizer, é uma coisa idiota, né? Vai honrar o Criador praticando uma maldade. Mas na época era isso, fazer o quê? Vamos lá. 670. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Nunca foi agradável a Deus. Porra. Mas naquela época, né, estava estudando espiritismo e tinha que fazer essas perguntas bem idiota. Mas vamos lá. Não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, claro, poderiam crer que faziam um ato louvável, imolando um de seus semelhantes. Neste caso, a Deus não interessava senão o pensamento, e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios, que não deviam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos, porque os espíritos estavam então envolvidos por um véu material. E nós estávamos, né? Parece que não estamos mais. Continuamos estando envolvidos. Mas vamos lá. Mas pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim. E muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora só o praticassem para satisfazer suas paixões. Pergunta 671. Que devemos pensar das guerras santas, o sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem, o mais possível, para serem agradáveis a Deus, aqueles que não compartilham de suas crenças? Pareceria ter a mesma origem que aquele que hoje excitava outrora, ao sacrifício dos seus semelhantes? Quer dizer, fazem pelos meus motivos, né? Vamos lá. Eles estão possuídos pelos maus espíritos e, guerreando com seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que diz que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Então, meus amigos, nós vemos até hoje algumas religiões se matando. Existe isso muito no Oriente Médio, né? Que o Deus dessa é mais poderoso que o Deus daquela religião. Então, ficam se matando, né? E por aí vai. Então, na época de Roma, naquela época de Cristo, tinham os deuses. E os deuses, o Deus de hoje, também ele está, né, meio que mesclado na mesma ideia. Porque uma religião que é intolerante não aceita o Deus da outra. Embora ambas acreditam num Deus único, mas ela acredita que seu Deus é o único, o do outro não é o único. Então não está muito diferente do que naquela época não, minha gente. Vamos parar para pensar se está diferente? Eu acho que não está muito não. Só mudou de João para Pedro. Mas o homem é o mesmo, né? Tirou o nome de João para Pedro, mais nada. Que continuam se matando em nome de Deus.
Eles são possuídos pelo mais filho, guerreando entre todas as religiões, onde todos os povos adoram o mesmo Deus. Tem ele o nome ou tenha outro, como provocar uma guerra de extermínio, porque a religião de um é diferente ou não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos. Quer dizer, é uma contradição tremenda, né? Os povos são excusáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam os seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz quando eles dá-la de espada em punho? Porque a religião foi o que o catolicismo fez, né? Nas cruzadas, lembram? Pois é. Eles devem se esclarecer e devemos procurar fazer-lhes conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue, foi o que a Igreja Católica fez. Às vezes, Deus é bom, é bonzinho, mas matou uma porrada de gente em nome da igreja. Vai vendo. Na maioria, e aqui no Espiritismo tem uma porção de gente que fala bem da Igreja Católica. Eu não vou falar bem não, fizeram cagada pra cacete. Agora, eu devia ter também estar lá. Vocês estão pensando o quê? Eu acredito na reencarnação. Será que eu não fui um dos católicos que fiz uma porrada de cagada? Agora, porque eu fiz cagada, eu não vou admitir, não vou assumir? Aí que está o erro. Porque o erro é sempre o erro, minha gente. Agora, o pior erro é quando você pratica e não assume. Isso aqui é a pior coisa que existe, eu acho. Né? Eu acho que é o pior isso, é você cometer erro e não assumir. Botar a culpa nos outros. Então, se eu fiz muita cagada na igreja católica, eu fiz, tá errado. Tá, lógico que eu estava errado. Estava fazendo merda, estava, desculpa o termo, mas eu estava. Ora, bolas. Os erros que eu cometi na vida atual. Me desculpe. Cara, eu fiz, está feito. Fiz errado, está errado. E agora, o que eu vou fazer? Tentar consertar e não fazer mais. Agora eu vou ficar arrumando desculpa? Não, porque eu podia, porque não sei o que. Não tem porquê não, minha gente. Errou, está errado. Vamos arregaçar a manga e fazer o certo agora. Aí ele continua aqui. Na maioria das vezes, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Por que quererias que os estranhos crescem em vossa palavra, quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Pois é, os espíritos falam bastante coisa para nós, espíritas, mas a gente mesmo duvida, né? E a gente quer que os outros acreditem. Rapaz, vai vendo como é que a gente é, né? Agora vamos, 672. A oferenda que se faz a Deus, de frutos da terra, tem mais mérito aos seus olhos que o sacrifício de animais? Cara, eu vou te contar, Kardec tem umas perguntinhas que eu vou te contar, rapaz. Rapaz, eu vou te contar. O que agrada, não tem nada que agrade a Deus ou desagrade não, gente. Quanto mais você ter boa intenção, dando uma banana, não dando chiclete, dando um boi, dando uma vaca. Pergunta Me desculpe, Kardec, mas você também era bem coisinha, né? Bem atrasadinho para aquela época. Você era cientista, meu amigo. Porra. Tem nada de mais agradável a isso ou aquilo a Deus, não. O Deus não tá, quer saber da tua boa intenção, teu bom coração. É isso que importa. Saber que você está indo no caminho certo. E se você estiver no caminho errado, ele não vai te condenar, não. Ele vai tentar te botar no caminho certo. Ele vai responder a pergunta que Kardec fica fazendo, insistindo com pergunta tola. Ele vai responder logo, eu já vou responder. Pronto. Tá bolado mesmo, até eu fiquei. Ai, meu Deus. Eu já vou responder dizendo que Deus julgava a intenção. Já falou, cara. E que o fato tinha pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus ver oferecer os frutos da terra do que o sangue das vítimas, lógico, né? Como já vou dissemos, já falou isso, Kardec enche o saco do cara mesmo. E o repetimos sempre. A prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que poderia fazer. Repito que a intenção é tudo e o fato nada. Ora, tem uma passagem de Jesus, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando Jesus fala para o cara que foi fazer uma oferenda, né? Porque naquela época Jesus era assim, fazer uma oferenda para Deus. E até hoje fazem oferendas, né?
dependendo da religião, para Deus, no altar. Aí Jesus fala para o cara, olha, antes de fazer a tua oferta para Deus, vai lá e se reconcilie primeiro com o teu irmão. Depois tu vem aqui e faz essa oferenda. O que ele quis dizer com isso? Cara, antes de você vir ficar puxando o saco de Deus, ficar bajulando Deus e pedindo as coisas, vai lá resolver teu problema com o teu irmão. Depois vem fazer essa besteira de dar bananinha, frutinha para Deus, que Deus não está querendo saber disso, não. Deus está querendo saber do teu bom comportamento para com o outro. Isso é que interessa. Ora, bolas. Vamos lá. Agora vamos, 673. Não seria o meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao alívio daqueles a quem falta o necessário, e nesse caso o sacrifício dos animais feito com um fim útil, não seria meritório, embora tivesse sido abusivo, quando não servia para nada ou não aproveitava senão as pessoas que de nada precisavam? Não seria alguma coisa de verdadeiramente piedosa consagrar-se aos pobres as premissas dos bens que Deus lhes concedeu sobre a terra? Lógico, né? Mas quem pensava nos outros, completamente egoísta que ainda somos, acho que naquela época iam fazer isso. Vamos ver a resposta? Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrá-lo. Não digo com isso que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para pedir-lhes, mas há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente, e não o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se liga às coisas exteriores e não ao coração é um espírito de vistas estreitas. Julgai se Deus deve interessar mais pela forma que pelo fundo. Deus não está nem querendo saber a forma. Ele está preocupado com o fundo, ou seja, com o nosso coração. Bem, meus amigos, então aqui nós vamos parar por aqui, porque terminamos esse capítulo para entrarmos então no capítulo 3º, que vai falar sobre a lei do trabalho, necessidade do trabalho e etc e tal. Ok? Aqui vai ser a primeira parte do capítulo 3º. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse estudo de agora, que retornem aqui, né? Não se esqueçam de se inscreverem e dar o like para ajudar, né, ao maior número de pessoas possível. Que somente fazendo isso é que o YouTube irá oferecer esse conteúdo aleatoriamente para diversas pessoas. Se você achou interessante, se você achou que te ajudou, entenda que a tua inscrição e o teu like vai também favorecer com que mais número de pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Um beijo forte no coração de vocês, um abraço também apertado. Que a paz de Deus, que o amor do nosso querido meigo Messias, nosso mestre, nosso irmão, de toda a hora, de todos os momentos, esteja presente no lar de cada um de vocês. Obrigado e até a próxima.